como eu faria a minha primeira compra na Amazon. Esse vídeo é um vídeo muito objetivo para você. E se você está pesquisando ele, significa que você quer fazer sua primeira compra e não sabe como. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Vamos para a tela do iPad aqui para eu já te explicar tudo tintim por tintim. Bom, então se eu fosse fazer a minha primeira compra na Amazon, eu iria separar. A primeira coisa que eu iria separar. Por quê? Tem opções e opções. Então, por exemplo, você pode estar começando com R$500, você pode estar começando com R$1.000, você pode estar começando com 1.500, você pode estar começando com R$2.000. Então a primeira coisa é a gente pegar e separar isso aqui em 3 etapas, que é a primeira, o próprio valor, né, da primeira compra. A segunda etapa é o seu fluxo de caixa, você precisa ter esse fluxo de caixa. E a terceira é caso você tenha um valor maior, né, é uma reserva de emergência. Por que é importante a gente parar para olhar para isso? Porque se você não tem, se você gasta todo o seu dinheiro na primeira compra, você não vai ter, isso aqui, você não vai ter fluxo de caixa. Porque você gastou todo o seu dinheiro na primeira compra. Então isso é importante você parar para olhar. E a reserva de emergência é bom porque às vezes você tem uma compra de emergência, uma compra de oportunidade, que você consegue gastar dela, entendeu? Então eu vou te mostrar aqui o que eu faria caso eu tivesse nessa situação de fazer minha primeira compra. Vamos lá, vou fazer para os 3 planos. Se eu tivesse R$500, o que eu faria? Primeira coisa, se eu tivesse R$500, ó, vou até trazer para cá. Se eu tivesse R$500, o que eu faria? A primeira coisa que eu faria é, bom, eu não vou ter reserva de emergência. Por quê? Cara, vamos lá, com R$500 a gente não consegue ter reserva de emergência. A primeira coisa seria achar um fornecedor com preço de compra entre 300 a R$500. Por quê? Quem está começando com menos dinheiro tem que tomar mais risco para conseguir comprar bons produtos. Então eu iria pegar um fornecedor com preço, com pedido mínimo de 300 a R$500, certo? E aí o que eu ia buscar? Eu ia buscar comprar 3 produtos com no mínimo 10 unidades cada. Então eu ia comprar 10 unidades de cada produto. Aí o que você vai começar a ver? Você comprou, enviou para a Amazon, ou se não fez FBA ou FBM, você viu que esse produto aqui vendeu tudo em uma semana. Você viu que esse produto aqui vendeu tudo em um dia. E você viu que esse produto aqui vendeu tudo em um mês. O que a gente já consegue ter de dado aqui? A gente viu que esse produto aqui demora mais para vender, e que esse produto aqui vende bem, e que esse produto aqui eu poderia recomprar. Então o que eu faria? Recompraria esses 2 produtos, esse aqui eu não compraria no momento. E aí o que eu faria? Eu faria uma segunda compra. E como que seria essa segunda compra? Eu compraria o produto 1 e o produto 2, e aí colocaria mais 2 produtos, esses 2 produtos aqui, novos, no meu inventário. E por aí iria girando e iria fazendo essa mesma coisa que eu fiz aqui. Então compra 2, continua no estoque, compra 2, continua no estoque, até o seu dinheiro girar. Se eu tivesse, vou fazer aqui agora com 1.000. Se eu tivesse R$1.000, o que eu faria? Com R$1.000 a gente já consegue brincar. Com R$1.000, primeira coisa que eu faria, eu ia atrás de fornecedores que têm pedido mínimo entre 500 e R$1.000. Ia ver se eles dariam algum prazo, ou se eles davam desconto no Pix, ou se eu consigo negociar alguma maneira de pagamento, se eles aceitam o cartão de crédito, enfim. E aí, eu faria o quê? Eu compraria 5 produtos dessa vez. Então, eu compraria 5 produtos com no mínimo, esse aqui é sempre no mínimo, tá? 10 unidades cada. 10 unidades de cada um, tá? E aí, o que eu faria? Mandaria. E aí, um ia vender em uma semana, o outro em 2 dias, o outro em 10 dias, o outro em um mês, e o outro não venderia. E esse que não venderia, eu queimaria o estoque dele. Esse de um mês eu não compraria por agora também. Sobraram 3 produtos. Esses 3 eu recompro. E aí o que eu faço? Puxo mais 2 produtos. E aí pode ser no mesmo fornecedor ou não. E aí vou refazendo isso, tá? De 500 a R$1.000, eu não coloco nada de reserva de emergência e pouco em fluxo de caixa. Aqui depende muito, né? Vamos supor que você fez uma compra aqui de R$700. Sobraram 300, certo? Esses 300 eu colocaria em fluxo de caixa. Para quê? Para você conseguir fazer outra compra assim que você recebesse o valor dessas vendas aqui. Então, receber o valor dessas vendas, você vai ter o seu fluxo de caixa para comprar mais 2 produtos, tá? Agora aqui, eu já vou juntar a segunda e a terceira opção, porque elas são bem parecidas, a estratégia que eu uso de venda para ela. Vamos lá. Se eu tenho entre R$1.500 a R$2.000, eu faria o seguinte, ó. Primeira coisa, eu separaria aqui em primeira compra, né? Primeira compra, fluxo de caixa e reserva de emergência. Eu deixaria aqui de 300
a R$ 500 de reserva de emergência. E eu colocaria em algum lugar que está rendendo pelo menos 100% do CDI. Às vezes na caixinha do Nubank, você olha um lugar aí legal para você colocar esse dinheiro. Beleza. Para a primeira compra, eu gosto aqui de usar, vamos supor, se eu tivesse 1.500, eu colocaria R$ 1.000, certo? E se eu tivesse 2.000, eu colocaria aqui pelo menos uns 1.500 para eu poder comprar de produto. E aí de fluxo de caixa, respectivamente isso, né? Então, claro que sempre vai depender, mas eu deixaria aqui de 300 a R$ 600 de fluxo de caixa. Aqui eu estou fazendo uma média, mas acho que vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer, porque eu estou trabalhando com dois valores. E aqui eu faria a mesma coisa que eu fiz com os R$ 1.000, só que nesse caso eu vou ter mais fluxo de caixa e também vou ter um budget maior. Então significa que às vezes eu não preciso comprar 10 unidades. Eu vi um produto ali que eu vi, caraca, esse produto é muito bom, Matheus. Então eu vou comprar aqui, ó, 20 unidades de um produto, vou comprar 30 unidades de outro, vou comprar 10, e aí eu vou começar a ver como é que vai ser, qual que vai vender mais. Ah, Matheus, esse aqui eu comprei menos unidade, mas a margem de contribuição dele é maior, então eu quero testar, ver como é que ele funciona. Ah, esse aqui eu comprei mais unidades, a margem é menor, mas eu consigo ganhar no giro. E aí você vai fazendo a mesma coisa. Pô, teve um aqui que não foi legal. O que a gente vai fazer? Ah, não vamos comprar esses dois, recompra esses que deram certo e coloca mais 2 produtos. Por quê? Mais 2 produtos. Porque aí você vai aumentando o seu inventário. E a Amazon é muito sobre isso. Não só a Amazon, mas o varejo em geral, né? É quanto de estoque você tem. Então, as 3 coisas que eu falaria para você prestar atenção nesse começo de primeira compra aqui, ó. As 3 coisas que você tem que se atentar. As 3 coisas são: primeira, é pagar barato. Pagar barato. Você tem que comprar as coisas baratas. Por quê? Porque quanto menos lucro, ó, quanto menos custo, quanto menos custo, mais lucro. Então você não tem que focar em vender caro. O seu grande objetivo não é vender caro. O seu grande objetivo é comprar barato. Porque se você compra barato, você pode vender na mesma média do mercado com a margem maior. Entendeu? Você não precisa aqui, ó. Você não precisa chegar vendendo caro. Você compra ele barato e aí você vende na média do mercado, vende na média. Só que a sua margem, aqui, ó, a sua margem de contribuição, ela vai ser muito maior. Vamos supor aqui, ó, que eu vou vender essa caneta aqui. Eu paguei R$ 10 nela e vou te vender ela a 30, certo? Só que aí, e todo o mercado tá fazendo isso. Compra 10 e vende a 30. Só que aí eu consigo pagar 7 nela. Significa que eu vou ter R$ 3 de lucro. Eu vou vender mais caro? Não, eu vou vender pelo mesmo preço com um lucro maior. Esse é o grande objetivo da gente pagar mais barato. Então, as 3 coisas. Primeiro, eu ia pagar barato. E aí tem estratégias pra gente pagar barato. Se tiver interesse em descobrir, só manda no meu Instagram. Matheus, como pagar barato em produto? Que aí eu vou te mandar bonitinho o que você tem que fazer. Ou se não, toca no link da descrição e entra no nosso grupo. Deixa nos comentários que eu te explico o que você tem que fazer. Então, algumas estratégias para isso. A segunda estratégia que eu usaria eu iria controlar muito o meu fluxo de caixa. Fluxo de caixa. E já vou deixar a terceira escrita aqui para não esquecer. A terceira, eu controlaria o meu estoque. Por quê? Ó, isso aqui, elas são complementares. O fluxo de caixa, não adianta você estar vendendo muito, você está vendendo muito, vendendo demais, vendendo muito. E aí você não tem mais dinheiro para comprar. Você pega e você fica sem dinheiro. Cara, isso aqui é a pior coisa. Por quê? Porque você tem um produto com uma demanda alta, com a margem alta, mas você não tem mais dinheiro para recomprar. Ou seja, você fica refém. E a gestão de estoque é exatamente isso. Eu não quero que você tenha uma quebra de estoque. Eu não quero de jeito nenhum que você tenha uma quebra de estoque. Porque na Amazon tem uma coisa que se chama BSR. O que é isso, Matheus? Chama Best Sales Rank. Que significa o melhor ranking de vendas. E o que você tem que fazer? Você tem cada vez que abaixar o seu BSR. Porque quanto mais baixo, mais você vende. Ou seja, o produto top 1, aqui ó, aqui está o produto top 1. O produto top 1 vende muito ou vende pouco? Vende muito, concorda? O produto top 100 já vende menos que o produto top 1, certo? Então você tem que sempre estar mais perto do top 1. E aí imagina que você vem vendendo aqui, você vem vendendo, e aí do nada aqui, ó, o seu estoque zera. O que acontece? Cara, seu BSR vai lá pra cima. Você vai perder ranking dentro da Amazon. E aí depois você vai ter que voltar vendendo para esse produto vender mais. Então você tem que focar aqui. Tá aqui, ó. Pô, meu produto começou a vender bem. Você tem que ter estoque para conseguir manter. Porque senão o que vai acontecer? Senão você vai estar aqui, ó, começando a vender. Isso aqui é um gráfico
de vendas sobre tempo, vendas sobre tempo, vou colocar até o contrário, né? Tempo sobre vendas, e aí você vai começar a vender, 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 vender. Acabou. Acabou o seu estoque. O que vai acontecer? Vai ter um gap aqui de tempo, você vai ficar sem estoque. O que significa? Você vai ter que diminuir de novo seu BSI. E, cara, isso é uma bosta, isso é muito ruim. Então, o que eu quero trazer para você? Você começando aqui com 500, 1.000, 1.500, isso é o que eu sempre indico pra galera. 500 mil, 1.500, 2.000, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nesse momento aqui é o momento que você pode ou dar muito certo ou dar muito errado. Então por isso que eu falo, vai começar na Amazon, tem um acompanhamento, tem alguém te guiando para você não fazer nada errado. Se tiver interesse, tem o link aqui na descrição, tem tanto o formulário para aplicação para os nossos acompanhamentos, quanto também nossos vídeos no YouTube, nosso grupo para você poder acompanhar. Fechou? Isso aqui é uma breve explicação de uma maneira bem simples do que eu faria se eu fosse começar a vender na Amazon agora e fazer minha primeira compra. Se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários, entra no nosso grupo ou acessa meu Instagram, @soumateusfreitas, que eu te explico mais sobre isso. Fechou? Tamo junto, vamos pra cima e lembra, solta o número começa com a Amazon. Valeu!